Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Sérgio Português e vocês estão no canal Paixão da Gama. Rapaziada, nesse vídeo eu vou estar trazendo aqui todas as informações necessárias sobre esse jogo Boa Vista e Vasco. Um jogão de bola que vale muito para o time do Vasco da Gama, para as pretensões do Vasco no Campeonato Carioca. Mas antes da gente trazer aonde assistir, o horário da partida, a arbitragem, possíveis escalações e muito mais, peço a você que está chegando agora no canal, dê uma moral pra gente, se inscreva aqui no nosso canal, não custa nada, vai estar apenas ajudando o canal a crescer aqui no YouTube. Deixe o seu like, que é importante para divulgar o nosso trabalho para mais e mais vascaíno. Peço também você que ajude a bater uma meta aí de pelo menos 25 likes. Se você não gostar também do vídeo, dê o dislike, é importante pelo menos aí para estar divulgando o nosso vídeo. O seu comentário aqui é de suma importância, eu respondo todos os comentários possíveis e que você tenha aí uma resenha comigo depois do nosso vídeo. E não esqueça de apertar o sininho de notificações para poder estar recebendo aí os nossos vídeos futuros. Solta a vinheta! Então, rapaziada, vamos começar o vídeo falando a respeito aí de Boa Vista e Vasco, jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Carioca, o Carioca League, o jogo que vai ser realizado lá no Elci Resende, em Bacaxá, Saquarema, neste domingo, dia 19, às 19 horas, e esse jogo vai ter a transmissão do Sport TV e também do Premier. A arbitragem dessa partida vai ficar por conta do árbitro Felipe da Silva Gonçalves Paludo, auxiliar 1, Luiz Cláudio Regazzoni, auxiliar 2, Vitor Augusto Camões de Abreu e no VAR, Paulo Renato Moreira da Silva Coelho. Espero aí que o quarteto de arbitragem possa ter ali um bom desempenho, não se envolva em nenhuma polêmica, né? E que o jogo possa transcorrer da melhor forma possível. A classificação das duas equipes nesse campeonato carioca é a seguinte: o Boa Vista ocupa ali a quinta colocação com 3 pontos, enquanto o Vasco está na oitava colocação com apenas 2 pontos. O desfalque para essa partida fica por conta do Vasco, já que o Boa Vista vai vir aí com o seu esquadrão completo, né? O Vasco vai ter aí a ausência do lateral direito Paulinho, que vai estar servindo a seleção sub-20 convocada pelo técnico Ramon Menezes para disputar aí o sul-americano da categoria. O jogador vem se destacando no sub-20, foi um dos melhores jogadores nas duas primeiras partidas, inclusive marcando um gol contra o Nova Iguaçu, mereceu aí a convocação e vai estar desfalcando o Vasco nesse jogão importante aí contra o Boa Vista. Na minha opinião, o Vasco vai ter aí um trabalho difícil, o jogo é muito equilibrado. O Boa Vista começou muito bem o campeonato, né, buscando ali uma vitória contra o Flamengo. Na última rodada perdeu para o líder Maricá e é um jogo de total reabilitação, já que o Vasco nas duas primeiras rodadas também deixou muito a desejar, foram 2 empates. Inclusive aí no último jogo, um primeiro tempo horroroso, o Vasco aí totalmente disperso, jogadores aí que não vão ser aproveitados durante a temporada de 2025, jogando muito abaixo das críticas. Então o Vasco precisa de uma vitória para poder pular na parte de cima da tabela. É um confronto direto, né, já que estão ali próximo, né, o Vasco vencendo essa partida, inclusive vai ultrapassar o time do Boa Vista, né? Então é importante aí essa vitória. O técnico Ramon Lima vai vir aí muito pressionado, muito por causa aí do aproveitamento, né? Não vão ser reaproveitados, né? Como o Zé Gabriel, o De Luca e o Serginho. E o Zé Gabriel e o De Luca, então, foram jogadores muito criticados pelos torcedores, né? A torcida vaiou bastante quando eles pegavam na bola. O Serginho, mesmo não produzindo muito, ainda demonstrou ali algum interesse, algum empenho, né, com a torcida, algum respeito com a camisa do Vasco, mas é um jogador que infelizmente não vai ajudar muito o Vasco durante a temporada. Então a diretoria do Vasco vai estar aí tentando, né,
buscar aí um espaço em outros times para esses 3 jogadores, para poder estar também dando um fôlego na folha salarial e buscar outros atletas para poder estar compondo o elenco e quem sabe aí também trazer um jogador de nome para poder aí ser titular do Vasco. O Vasco precisa aí, como eu falei, desse resultado, então eu acho que o técnico deveria usar o máximo de jogadores do time principal, já poder começar a colocar ali aqueles que estiverem ali no melhor condicionamento físico, que bote para jogar, tente aumentar ali o potencial da equipe para poder buscar a vitória. É importante aí também dar uma rodagem, né? Porque a gente sabe que treino é treino, um jogo treino também não tem aquele jogo pegado, então valendo aí os 3 pontos, a gente sabe que o empenho do time adversário também é maior, então o Vasco tem que estar tentando ali levar os melhores condicionados, né? Nem que seja para jogar pelo menos o segundo tempo, ficar ali no banco de reserva, dando um apoio em campo ali, caso precise eles entrem, mas tem que botar ali a força máxima para poder buscar esse resultado. O Vasco tem condições de vencer essa partida, se mantiver aí o ímpeto do segundo tempo, quando entrou ali os 3 jogadores no meio de campo, o Jair, o Paulinho e também o Maximini, né? Principalmente Jair e Maximini deram outro ímpeto, outra dinâmica no time no segundo tempo, apesar de não ter feito um gol, né? O Jair perdeu o pênalti ali que poderia ter trazido ali a vitória para o Vasco. O Vasco se dedicou bastante no segundo tempo, criou muitas oportunidades. O goleiro do Bangu foi aí o melhor jogador em campo, né? Se destacou bastante. Se o Vasco mantiver aí o ímpeto do segundo tempo contra o Bangu, quando o Jair, o Paulinho e o Maximini entraram ali, deram outra dinâmica para a partida, né? Os jogadores entraram com mais disposição, buscando sempre o ataque. Inclusive o Jair perdeu ali um gol ali aos 40 minutos por intermédio de uma batida de pênalti, que o goleiro do Bangu fez uma excelente defesa. Vasco criou muitas oportunidades, esbarrou no goleiro que estava numa noite muito feliz, mas eu acho que nessa partida o Vasco tem totais condições. Se o técnico Ramon Lima mantiver ali o esquema tático, o esquema de jogo, né, um time bem agrupado, um time bem organizado dentro de campo, como foi no segundo tempo, que animou bastante a torcida, eu acho que o Vasco tem condições de vencer o Boa Vista, apesar de que o Boa Vista, quando joga dentro de casa, é um time difícil a ser batido. O Flamengo aí sofreu para ganhar do Boa Vista e acabou ali sendo derrotado. Então o Vasco tem condições. O meu placar, na minha opinião, aí vai ser 2-0. A gente ainda não tem a informação dos relacionados para essa partida. O Vasco só vai estar divulgando aí os relacionados poucas horas antes da realização do jogo. Então a possível escalação do Vasco que o Ramon Lima deve estar trazendo a campo deve ser a seguinte: Léo Jardim, Puma Rodrigues, Souza e o Luiz Gustavo. Na lateral esquerda, Vitor Luiz. O meio de campo formado por Jair, Paulinho e o Maximini. E no ataque, eu acredito que ele ainda vai dar mais uma oportunidade para o Serginho, GB e o Jean David, que jogou muito bem aí quando entrou no segundo tempo da partida contra o Bangu. O Boa Vista deve estar vindo com a seguinte formação: André Luiz, Vitor Ricardo, Gabriel, Xandão e Mascarenhas, Cartano, Zé Matheus e Martã, Matheus Alessandro, Raí e Zé Vitor. Zé Vitor, inclusive, é aquele que jogou no Vasco aí, foi pouco aproveitado, jogador que o Vasco não trouxe lá, se eu não me engano, do Marcílio Dias, veio aqui para o Vasco com o status de ter sido artilheiro do campeonato catarinense, mas aqui no Vasco não demonstrou nada, inclusive fez um gol até contra o Flamengo, mas creio aí que o Vasco vai ter aí condições de buscar o resultado positivo, por pular na primeira fase, na primeira parte da tabela aí, que é importante. O próximo jogo contra o Madureira, já vamos ter aí o time principal em ação, né? Vamos ter aí tendo esse jogo realizado lá na Arena Manaus. Então é importante para o Vasco já poder botar ali alguns jogadores para ter uma minutagem, para quando chegar contra o Madureira, que é um clube difícil de ser batido, é sempre aquela pedra no sapato dos times principais aqui do Rio de Janeiro. Então já tenho ali uma minutagem que possam estar também buscando um resultado positivo lá em Manaus. A torcida está animadíssima
Todos os ingressos aí já estão sendo comercializados aí, parece que vai ser carga máxima, então é importante uma vitória hoje para chegar com tranquilidade, fazer um belíssimo jogo contra o Madureira e quem sabe aí já está chegando entre os 4 primeiros que vão disputar aí a semifinal do Campeonato Carioca. A gente sabe que o Campeonato Carioca é sempre deixado de lado, é um campeonato que já teve ali o seu charme, já teve ali muito valor no cenário nacional. Hoje em dia não tem nem premiação para o Campeonato Carioca, mas ainda vale uma coisa, uma vaga na Copa do Brasil. Se o Vasco não chegar entre os 4 primeiros, vai ter que estar disputando aí a 5ª colocação no campeonato, né, naquela Taça Rio, né, que disputa ali o time pequeno contra o 5º colocado. Então quem ganhar ali esse jogo da Taça Rio vai estar se classificando para a Copa do Brasil. Então o Vasco tem que estar segurando logo a sua vaga, chegando entre os 4 primeiros, buscando aí o título do Campeonato Carioca, porque para o Vasco ainda vai valer muito. Flamengo, Botafogo, Fluminense, infelizmente aí eles estão aí com o seu calendário de 2025 repleto, vários campeonatos importantes. No meio do ano aí vão estar disputando a Copa Mundial aí, Copa do Mundo de clubes. Então o Vasco tem que pelo menos começar o ano aí trazendo esse caneco para poder dar uma alegria para a rapaziada em 2025. Valeu? Essa daí era a informação que eu queria trazer para vocês, né? Onde assistir o jogo, a arbitragem, possível escalação. Dei a minha opinião aqui do que eu vejo dessa partida. Como eu falei, 2-0 Vasco para poder estar subindo aí na tabela. Curta, comente, compartilhe e ajude a gente a crescer aqui no YouTube. Valeu? Um grande abraço a todos, um bom domingo, uma boa vitória do Vascão, saudações vascaína. Fui!